Bom dia. Para aqueles que eu ainda não falei bom dia para vários. Alguns com os olhos meio vermelhos, outros com os olhos meio remelentos. Não vou dizer quem tinha isso, tá? Mas a gente assim meio tentando acordar. A música que nós cantamos agora, ela traz à tona uma realidade que eu quero realmente que seja a nossa oração nesse retiro. Comecei a ver o que não via. Quanto mais eu paro para estudar a história de Moisés, quanto mais eu paro para entender sobre transformação, e eu sei que tem muita coisa que eu ainda não entendo, eu fico mais impactado com o mover de Deus, com aquilo que Deus tem feito e pode fazer muito mais no nosso meio. E nós temos perdido essa oportunidade. Eu creio que nós temos usado o véu, como eu falei ontem à noite, vamos olhar essa passagem de novo, que Deus já tirou, mas a gente puxa de novo sobre nós. Nós vamos ter que ficar nessa brincadeira aqui de olhar para trás, né? Deixa eu ver se eu acerto aqui, deixa eu ver. Ah, funciona, que bom. A primeira pergunta que eu gostaria de falar para vocês, para a gente poder começar a olhar, não só a mensagem de hoje, mas toda a... Eu vou ter que colocar esse negócio rolando aqui, pronto. Para a gente poder entrar realmente naquele tema que Deus tem para nós, é essa pergunta de reforma ou transformação. Ana Paula e eu tivemos o privilégio de passar a primeira noite numa nova casa. Deus, graças a Deus. A culpa é do Cláudio. O Cláudio é quem... A casa não caiu, viu, Cláudio? Está tudo inteiro. Meus roncos não derrubaram a casa. Então, nesses últimos 9 meses, eu sei que tem o Beto aqui, o Cláudio e outros que se envolvem com construção. Esses últimos 9 meses eu tive o prazer de lidar com construção. Quase morri louco. Eu não sei como é que vocês conseguem trabalhar com isso dia a dia. Porque é aquilo, você chega e... não deu para fazer porque não chegou o material. Não, nós fizemos, mas aqui não tem... Não, o certo é fazer assim. E você não faz a menor ideia se é o certo ou se é o errado. Mas o que eu tenho pensado muito é a diferença entre uma reforma e uma construção, ou para usar o nosso termo, transformação. Reforma é aquilo, está meio ruim, mas a gente dá uma ajeitada e continua assim mesmo. Pode dar uma ajeitada grande, uma ajeitada pequena, uma mãozinha de tinta, mas reforma é bem por cima. E eu comecei a traçar alguns paralelos aqui. Primeiro, em termos de reforma, você mantém as estruturas antigas. É por isso que é reforma, senão você derruba tudo e faz do zero. A reforma, tu põe as estruturas, fala, bom, deixa as paredes aí, as colunas, né, acho que o telhado dá para aproveitar alguma coisa, deixa as estruturas antigas. Quando nós falamos de uma transformação, e principalmente transformação espiritual, eis que surgem coisas novas. Abra comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. É uma passagem que nós conhecemos bastante. Mas eu quero que a gente preste atenção. Porque o que Deus propõe para nós não é reforma. Nada contra a teologia reformada, por favor, tá? Eu gosto muito da teologia reformada, mas não é esse o ponto. O ponto é, quando Deus fala de coisas novas, Ele diz, as estruturas antigas não são suficientes. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Quando nós falamos de transformação na nossa vida, não é assim, deixa as coisas como é que estão e vamos dar uma melhoradinha. É algo novo, é algo que não existia antes, é algo que surpreende. Continua na minha comparação aqui. Reforma você trata da aparência. Tem alguma coisa estrutural, mas você quer que tenha uma cara melhor depois. Quando a gente fala de transformação,
nós estamos falando de um novo coração. Ainda aqui em 2 Coríntios 5, se você olhar comigo o verso 12, diz assim: não estamos tentando... 2 Coríntios 5,12, mas não é esse. E agora? Não, é esse mesmo, desculpa. 5,12. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês. Por eles estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, e não do que está no coração. Reforma trata de dar uma aparência melhor. Transformação trata de um novo coração. É algo profundo. Por fim, essa é uma das que me pegou mais quando eu pensei nisso. Quando você fala de reforma, você fala de tornar a coisa melhor. Claro, você não vai reformar para tornar pior. Estava meio ruim, estava meio quebrado, não estava servindo direito. Fiz uma reforma e agora está melhor. Quando a gente fala de transformação, é claro que é melhor, mas é muito mais radical o conceito. É um conceito de morte e vida. Você morreu e há uma nova vida que surge. Não é apenas melhoria. Eu quero que a gente pense sobre isso quando a gente entra aqui na história de Moisés, porque, como eu comecei a falar ontem à noite, a minha impressão muitas vezes é que nós começamos a vida cristã, algumas coisas mudam logo de cara, e a gente acha que daqui para frente é só ir reformando. Dá uma mãozinha de tinta, troca aqui, tira aquela parede, põe para lá. Agora tem a parede de gesso acartonado, que eles fazem rapidamente, uma coisa maravilhosa. Então parece que a gente vai fazendo algumas mudanças rápidas no nosso dia a dia, na nossa vida, mas não é transformação. Eu pessoalmente tenho andado muito inquieto com isso na minha vida e na vida da nossa igreja. Porque quando a gente fala de dar uma melhorada, a gente pensa em técnicas, em estratégias, em horários, em comunicação. Como é que a gente pode melhorar isso aqui? Vamos fazer o culto às 6h30 em vez das 7. Vamos fazer um culto especial. Vamos fazer... E a gente tem que fazer isso tudo, tá? Tem que melhorar. Quando eu falo de transformação, eu falo de um novo coração para mim e para você. É algo radical, é algo diferente. Não é só... Vamos pegar o que a gente tem, dar uma polida, limpa, passa uma palha de aço, dá uma mãozinha de tinta. Agora, olha só que bonito. É algo de dentro para fora. Eu não quero a minha vida, e eu acredito que você também não quer a sua vida só dando uma burilada, uma enganada. Vou passar uma mãozinha de tinta, vou dar uma resolvida assim por cima. Um amigo meu, anos atrás, comprou um Fiat embananado. Sabe o que é um Fiat embananado? Tem gente balançando a cabeça, não sei se vocês embananaram o Fiat de vocês, mas era um Fiat que começa a bater o motor, eles literalmente põem banana verde no motor. Óbvio que destrói o motor, mas no começo, enquanto faz aquela maçaroca horrorosa lá dentro, fica que é uma maravilha, fica ronronando que nem um gatinho. Fala, o motor está inteiro? Está inteiro. Só que a banana não dura nada, tá? Não dá nem uma semana e aí funde o motor e destrói tudo. O cara comprou um Fiat embananado e é claro que o cara que vendeu desapareceu, nunca mais deu conta disso. Eu não quero embananar o meu motor. Eu quero um motor novo. Aliás, eu quero ser diferente. Eu não quero só controlar a minha ira. Eu quero um coração novo, cheio de amor. Eu não quero só botar uma focinheira no meu pitbull e segurá-lo com uma corrente forte. Eu quero me tornar alguém que é gentil e amoroso. Eu quero que o amor de Jesus encha tanto o meu coração, que as pessoas olhem para mim e perguntem o que é que aconteceu. Isso é transformação. Isso aqui é reforma. Eu falava grosso, agora parei de falar grosso. Mas a pessoa olha para a minha cara e fala, não está falando, mas a cara já disse tudo, né? Antes eu xingava, agora eu parei de xingar. Não é isso. Quer dizer, isso aqui é legal, tá? Nada contra isso aqui, a gente tem... Mas não é isso aí é reforma. Eu quero transformação.
Quando a gente fala de Moisés, Moisés é uma história que a gente conhece bastante, já devem ter ouvido isso em várias situações. Moisés é inclusive tema de filmes. Em geral, os filmes não são tão bons. O desenho é muito bom, viu, o Príncipe do Egito, mas também o pessoal tomou sua liberdade poética e colocou o que eles queriam lá dentro, e tem umas viagens particulares deles. Mas o que a gente percebe? Existem várias fases na história de Moisés. Começa, deixa eu ver se eu estou em dia aqui. Sim. Começa com toda a sua formação no Egito. Depois passa por uma tentativa frustrada de libertar o povo. Vamos parar um pouquinho. Vamos por mais um. Terceiro, ele vai para o deserto. Não com o povo ainda, tá? Nós vamos gastar o tempo hoje de manhã até o deserto. Amanhã de manhã nós vamos falar sobre o encontro face a face com Deus. E depois, amanhã à tarde, nós vamos falar sobre Moisés como alguém que é útil para Deus. E por que eu quero falar do Egito? Porque é um grande começo. Nós vamos entrar em detalhes, vamos ver isso devagarzinho. É um grande começo. Logo depois ele enfrenta uma situação de decepção. E aí parece que ele entra num desvio. Eu acredito que Deus colocou a história de Moisés, Deus conduziu a história de Moisés e registrou para nós, porque eu acho que é muito do que acontece conosco. Só que a gente faz isso no micro, né? De repente você ouve uma mensagem, lê um texto, alguém te fala, o Espírito Santo te toca e você fala, vou mudar minha vida. Vou começar agora a gastar todo dia de manhã um tempo com Deus. Todo dia de manhã, agora é radical. Não tem meio termo. Vou acordar mais cedo, vou dormir mais cedo. Aliás, o grande segredo é isso, né? Se você fala, eu quero acordar mais cedo, mas vai dormir todo dia, meia-noite, meia, 1h da manhã, provavelmente tu não vai conseguir levantar mais cedo, tá? A decisão é feita na noite anterior, não na manhã. Que na hora que toca o despertador para a hora devocional, e você fala, estou muito cansado. A decisão foi tomada na noite anterior. Mas não importa, não é esse meu tema. Mas se você toma uma decisão por Jesus, você tem um grande começo. Primeiro dia tu acorda, né, meio sonado, mas senta lá com a tua Bíblia e começa, e você fala, meu dia agora está ótimo, vou começar com Deus, e vai falando com Deus. Aí no dia seguinte você atrasa um pouco na hora de dormir, atrasa um pouco na hora de levantar, e não consegue o mesmo ritmo. No terceiro dia você tenta, mas acaba dormindo em cima da Bíblia. No quarto dia tu não faz mais. E aí tu te joga nas cordas. Por quê? Porque isso é reforma. Isso é tentar colocar a focinheira no pitbull. Nós queremos algo diferente. Vamos olhar um pouco então a vida de Moisés, e começando com o tempo dele no Egito, com Atos. Em vez de Êxodo, nós vamos começar em Atos. Atos capítulo 7, versos 20 a 22. Que nós temos aqui a situação, enquanto você abre aí Atos 7, ele é muito importante porque é Estevão que vai ser apedrejado logo depois. E aí então os judeus, todo o sinédrio, conversa com Estevão e fala, o que você está falando, Estevão? Que bobagem é essa? E Estevão começa a dar um relatório que é aquilo que todo judeu acredita. Então ele está falando algo que é assim, tranquilo. No final, quando ele fala de Jesus, é que aí eles perdem a cabeça e mandam matá-lo. Mas aqui é aquilo que todo judeu acreditava, pelo menos naquela época. Naquele tempo, Atos 7, 20, naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Deixa eu parar logo aqui. A palavra de extraordinário não dá muito a entender, mas uma tradução que a gente podia fazer era alguém que era bonito aos olhos de Deus. Você fala, então ele era um nenê lindo. Lembra o que a Bíblia diz sobre Deus? Ele não olha a aparência, ele olha o coração. Porque assim como na reforma, ele não está... Na reforma e transformação, ele não quer só a aparência, ele quer o coração. Eu acredito que quando ele diz que era um menino bonito diante de Deus, ele estava dizendo que Deus olhou o coração e viu o que Moisés poderia vir a ser.
E eu preciso dar um pequeno destaque sobre isso, que é o seguinte: quando Deus olha para mim e para você, pela misericórdia de Deus, Ele não olha quem nós somos. Senão nós seríamos exterminados imediatamente. Ele olha aquilo que nós podemos ser em Cristo. Então ele olha o Ed e fala, o Ed tem problema com isso, com aquilo, mas em Jesus, pelo mover do meu espírito, o Ed pode brilhar. Ele olha para o Daniel, e se fosse para olhar só o Daniel, ele desistia, falava, não tem jeito, tira esse. Mas pela graça de Deus, pelo mover do Espírito, ele pode brilhar. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário, bonito aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Nós conhecemos a história, havia uma lei, o faraó temendo o crescimento dos judeus, a lei era que todo menino fosse morto. E ele era morto sendo jogado ao Nilo, aos crocodilos, uma coisa muito gentil. Aí os pais tentaram criar Moisés até os 3 meses, mas aí não dava mais para esconder, colocaram no cestinho, soltaram no rio, e Moisés foi encontrado pela princesa, pela filha do faraó, que poderia ter ordenado a sua morte imediatamente, isso seria a coisa mais normal, mas Deus estava ali. Então, verso 21 a gente lê, quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E uma coisa que é curiosa aqui, e nós conhecemos, que Miriam, a irmã de Moisés, foi acompanhando o cestinho. E aí quando a princesa encontrou, ela se apareceu por acaso, falou, olha, tu não quer que eu ache uma ama de leite para ele, uma mulher que possa amamentar esse bebê? Ela falou, ótimo, mas leva, cuida e traz de volta. E quando a gente lê isso lá em Gênesis capítulo 2, diz que quando o menino cresceu, a palavra usada para menino não é que ele era um bebê, não é que ele ficou até 6 meses, 1 ano e foi para o palácio. Alguns dos estudiosos acreditam que ele ficou no criado pela mãe até por volta de 7 anos. Na tradição judaica, até 7 anos, entre aspas, as crianças pertencem à mãe. A mãe é diretamente responsável por ele. Agora, eu não sei você, mas imagina só se você vai criar o seu filho e aos 7 anos tu vai entregar para ser criado pela princesa, e não é uma princesa qualquer, é a princesa de um governo opressor, escravocrata e que persegue e mata os seus filhos. Então eu imagino o coração dessa mãe, Joquebede, ali falando, o que eu vou fazer aqui? Meu filho, confie em Deus. Pequenininho, nem sabia direito o que estava acontecendo. Meu filho, se volta para Deus. Meu filho, não importa as glórias que você vai ter, se apega a Deus, porque Ele é que pode te proteger. Então Moisés cresceu nesse ambiente, não sabemos ao certo até que idade, mas quando ele cresceu, foi viver no palácio. E a descrição que nós temos no verso 22, nos dá mais uma ilustração sobre a vida de Moisés. Diz assim, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, e veio a ser poderoso em palavras e obras. O Egito era na época certamente a maior, a mais poderosa nação que existia ali em toda aquela região. O Egito nessa época já havia construído as pirâmides. O Egito tinha assim maravilhas do ponto de vista científico, do ponto de vista de engenharia, de arte, militar. Era a nação mais impressionante. E aqui diz que Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Não só isso, mas diz que ele foi... E eu estou esquecendo do meu negócio aqui. Ele se tornou poderoso em palavras e obras. Eu sei que depois Moisés diz que ele era eloquente, que ele era gago. Mas o fato é que poderoso em palavras quer dizer que ele sabia falar, ele sabia se explicar, ele conhecia a teoria. E a expressão obras significa tanto obras, construções, como ações militares. Pode ser usado tanto para um como para outro. A Bíblia não diz se ele combateu comandando tropas do Egito, mas o fato é que ele era um homem entre a nobreza, entre os príncipes, e deviam haver dezenas deles por lá, filhos de
e genros e tudo aquilo, muita gente por ali, ele era alguém poderoso, ele se destacava. Agora, o que é que nós vamos entender de tudo isso aqui? Todo ser humano, isso tenho falado várias vezes, nasce com uma semente de orgulho. Todo bebezinho mais lindinho que existe, nasce com um punho cerrado contra Deus, dizendo, eu é que mando em mim. Tu não manda em mim. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Né? Tão bonitinho, aquela gracinha. Aí você começa a andar com o filho. Dá a mão para a mamãe. Não. Não, filho, vem comigo. Não, eu sabo. Não, deixa que eu faço. Não. Né? É uma gracinha. Uma maravilha. Todos os meus 4 filhos foram um encanto. Todos eles pecadorzinhos, que nem o pai e a mãe fazem. O quê, né? Não tem jeito. Dentro do coração existe em nós um anseio por essa independência. Existe um orgulho, existe uma autodireção. Eu mando na minha vida. Eu brinco com aquela expressão italiana do qua comando mi. Aqui quem manda sou eu. Tá? Não te mete. Bom, Moisés também nasceu com isso. Agora, além de nascer com isso, ele cresceu no ambiente de alta adulação, bajulação, glória, com todos os privilégios que a cultura da época podia dar. Era um ambiente onde havia muita intriga. A maioria dos faraós não morria de causas naturais, eles eram envenenados, então havia desconfiança, cuidado. Eu imagino ele crescendo e o pessoal, aquele lá é um judeu, o que ele faz aqui? Não, ele é o filho da princesa, ele é o protegidinho da princesa. Ah, tá, mas cuidado com ele, esse cara pode. Eu imagino a intriga na qual ele viveu. Mas no meio disso tudo a Bíblia diz que ele era poderoso. Então essa semente do qua comando mi, do punho levantado, foi regada pela criação dele. Moisés, tu é o cara, não, tu tem que lutar. Cara, tu tem que ser o melhor. Vamos lá, coragem. E tudo bem para Moisés, mas eu preciso olhar para ti e perguntar para ti, como é que a nossa criação, como é que a tua vida tem afetado? O quanto que você tem cultivado e desenvolvido uma atitude de orgulho. Esses dias conversando, alguém falou, não, pá, esse cara tem orgulho de ser humilde. A gente até ri dessa piada, mas tem gente que é assim. O cara, não, eu não sou ninguém. Mas no fundo ele fala, eu sou, vocês que não estão percebendo. Eu sou o cara, mas vocês estão perdendo a oportunidade de ver como eu sou bom. O quanto que a cultura tem alimentado essa semente de orgulho. Por que eu digo isso? Porque eu acredito que na minha vida, e me desculpa, eu vou jogar em cima de vocês, na vida de vocês também, esse orgulho, essa autodireção, essa autossuficiência, é a causa de nós não refletirmos a glória de Deus como nós deveríamos, poderíamos e somos chamados a fazer. A gente se orgulha, às vezes, de coisas pequenas, às vezes de coisas tolas, mas a gente se vê como autossuficiente, lá dentro do coração. E Moisés achava que era o cara, e provavelmente ele era o cara, tinha um grande destaque. E aí nós chegamos no que eu chamo da tentativa frustrada. Êxodo, abre comigo agora em Êxodo. O texto de Atos continua explicando, mas acho que Êxodo nos dá um pouco mais de luz sobre esse momento. Versos de 11 a 15. Êxodo 2, de 11 a 15. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus. E aqui tem mais uma coisa curiosa. Algumas pessoas, filmes especialmente, dão a entender que Moisés não sabia que era judeu. Provavelmente ele sabia, porque era comum na época a adoção de filhos dos povos escravos para serem criados na corte. Segundo, muita gente sabia que ele havia crescido entre os judeus. Então, é muito provável que ele sabia que era judeu. Agora, é curioso o que acontece aqui. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Se ele descobriu, ele não sabia antes.
Porque ele descobriu agora. Eu creio que ele sabia que ele era hebreu, mas ele por muito tempo viveu na dele. Viveu muito tranquilo, eu estou onde eu estou aqui, estou feliz, e meio que até se distanciou para não ser misturado com os hebreus. Meio que manteve uma distância. Aí um dia ele passou, olhou o momento de Deus e viu a opressão, e a opressão era terrível. Num país numa cultura, onde a expectativa de vida era por volta de 50 anos de idade, quem chegasse aos 40 já era considerado idoso, passou dos 50, era, nossa, que coisa. A expectativa de um escravo adulto trabalhando nas obras do Egito eram de 3 anos. Depois de 3 anos ele morria, então você tinha que ter muito escravo para botar para trabalhar. Tá? Então ele olhou, viu a opressão, viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Foi uma coisa premeditada, ele olhou em volta, ele viu. Não sabemos se Moisés era militar, o que era. O fato é que ele tinha condições, ele olhou em volta, planejou intencionalmente, eu vou matar esse cara, foi lá e matou. Não foi assim, perdi a cabeça. Não, ele olhou, não tem ninguém não, então eu posso matar. No dia seguinte saiu, verso 13, e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Muito curiosa essa expressão com certeza tudo já foi descoberto. Essa semana o Jorge nos contou uma história, né, Jorge? Depois ele dá os detalhes, mas como é que é a história? Foi Sherlock Holmes, é isso, não? Que mandou uma carta para 8 amigos e escreveu assim, tudo já foi descoberto, fuja rápido. Em uma semana, 6 amigos dele desapareceram. Eu e o Ed estávamos pensando em fazer isso com a galera, agora já estraguei tudo, Ed, que pena. Mas já pensou, você recebe uma carta assim, tudo já foi descoberto, fuja rápido. Como é que é a tua reação? Moisés tinha culpa no cartório. Ele falou, tudo já foi descoberto, vou desaparecer daqui. Mas eu quero destacar em primeiro lugar que havia no coração de Moisés um anseio legítimo. Ele sabia o que era certo. Ele sabia que aquela opressão estava errada. E era uma cultura, gente, era uma cultura onde oprimir escravo era a coisa mais natural que existia. Ainda assim, dentro dele havia um anseio, eu ouso dizer que era um senso de destino. Ele sabia de onde ele tinha vindo, e ali dentro dele, e ele foi criado pela cultura egípcia, que se considerava superior, e que se considerava semideus, e que tinha o direito de morte e vida sobre os outros. Mas ele viu alguma coisa errada, e ele falou, isso aqui está errado, não pode continuar assim, eu vou me intrometer. Eu considero isso o mover do Espírito Santo na vida dele. O Espírito Santo tocou o coração dele, não mandou ele matar ninguém, tanto que depois a coisa dá errada, mas assim, falou, cara, isso está errado. Isso está errado. Quantas vezes você percebe isso na sua vida? Anos atrás eu encontrei a situação de uma pessoa que se converteu e depois de algum tempo ela veio falar comigo, essa senhora dizendo assim, 2 semanas depois, veio ela e a discipuladora dela e veio falar assim, dizer, eu preciso confessar uma coisa. Falei, o que foi? Eu traí meu marido. Eu pensei, caramba, ela se converteu e traiu seu marido, agora que o marido vai... Daí eu falei, como é que é essa história? Ela falou, não, 1 ano e meio atrás, assim eu traí meu marido. Falei, bom, então não é depois que se converteu, tá? Menos pior. Falei, mas e aí? Ele descobriu? Não. Tem como ele descobrir? Não. E aí? Ela falou, mas eu não consigo dormir. Falei, e antes de se converter?
eu estava feliz que ele não tinha descoberto e ia ficar assim mesmo. Mas agora ela falou, eu não consigo mais ficar em paz. É curioso porque ela se converteu e o Espírito Santo passou a habitar na vida dela e falou, olha, vamos limpar a vida? Tem coisa lá. Mas foi antes da conversão, tem coisa lá. O quanto que nós sentimos esse impulso de Deus no nosso coração? Eu sei que existem culpas falsas e culpas verdadeiras. Às vezes tem gente que fica com culpa, mas eu devia fazer e não faço. O pessoal que pede esmola em sinaleira, em geral usa esse tipo de culpa, né? Ele usa a culpa de que, tu tem um carro, eu não tenho, tu tem comida, eu não tenho, né? E você fica constrangido e acaba contribuindo, em geral contribuindo para a droga, mas não importa. É um tipo de culpa que não é uma culpa necessariamente vinda de Deus. A culpa que vem de Deus, que o Espírito Santo coloca no teu coração, te impulsiona a fazer alguma coisa. Às vezes até coisa errada, como aconteceu aqui, não é que Deus o empurrou nessa direção, mas ele viu uma coisa errada, havia no coração dele um anseio legítimo. O problema que aconteceu foi uma estratégia pecaminosa. Opa, foi um a mais, volta. Obrigado. E isso aqui, gente, acontece o tempo todo. Nós temos um anseio que é legítimo, só que em vez de esperar em Deus, depender de Deus, eu tomo as coisas nas minhas mãos. Por exemplo, nós fomos criados para ser amados. Isso foi Deus que nos deu. Agora, como eu quero ser amado, e eu não me sinto amado, e se você não sabe disso, deixa eu te avisar, nós não seremos amados como deveríamos ser nesse mundo. Então eu começo a fazer coisas para ser amado. Ou eu sou querido com todo mundo, ou eu fico dizendo para todo mundo que eu sou muito melhor, ou eu fico mostrando minhas vantagens para ver se de alguma forma alguém me ama. Um segredo terrível é que se você fizer alguma coisa para ser amado, você não vai ser amado. Você pode ser admirado, o pessoal pode curtir o que você fez, mas amor é por quem você é, não pelo que você faz. Agora, o anseio de ser amado é legítimo. O que você faz para isso é que pode ser uma estratégia pecaminosa. Por exemplo, eu sei que isso é uma batalha muito grande para mulheres, especialmente para as gurias mais novas, que é o seguinte: vocês têm o desejo, dado por Deus, de serem amadas e de serem atraentes. Isso é dado por Deus. Não tem nada errado nisso. O que você faz com isso é que é complicado. E muito cedo as gurias descobrem que se ela se comportar de um certo jeito, se vestir de um certo jeito, ela ganha alguma atenção. Não é bem a atenção que ela queria, mas é melhor que nada. Então elas começam a jogar com as armas que têm. E queridas, vocês se vendem barato ao fazerem isso. Não estou falando de ninguém que faz isso aqui, mas estou assim, é uma tentação. Como é que eu uso o anseio legítimo de ser amado e de repente eu começo a usar uma estratégia pecaminosa? Nós, homens, fomos chamados para fazer diferença, para causar impacto. Eu acredito que Deus nos chamou não só para liderar, mas para mudar, para transformar esse mundo ao nosso redor. Então nós temos um anseio legítimo por realização. Agora, volta e meia, nós pegamos essa realização e usamos para tanta besteira. Anseios legítimos, mas estratégia pecaminosa. E o que acontece toda vez, ali em Colossenses 1:29, Paulo diz que para apresentar todo o homem perfeito em Cristo, ele se afadiga. Ele se afadiga segundo o poder de Deus que atua nele. Então, quando eu falo da transformação, da reforma, da transformação, eu não estou dizendo que nós não temos que fazer força. Eu não estou dizendo que nós não temos que nos afadigar, mas nós precisamos nos afadigar segundo o seu poder que atua em nós. Não podemos tomar as coisas em nossas mãos, nós vamos olhar isso. Vamos avançar um pouquinho mais. Deserto.
Êxodo 16, 2, de 16 até 22. Diz no verso 15 que, quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar águas para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho do seu pai. Alguns pastores aproximaram-se e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, esse lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Esse lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Deserto. O que muitas vezes acontece na nossa vida é que eu falo, eu quero fazer alguma coisa para Deus, eu quero servir a Deus, eu quero transformação na minha vida, eu quero andar com Deus, eu quero fazer algo especial. E a gente vai lá e mata o egípcio. Tu já matou egípcio? Eu já matei muitas vezes. Tem uma trilha de egípcio morto. Porque eu quero um negócio, eu quero que aconteça, e eu vou com toda a garra, aí eu perco a paciência, e aí eu saio matando egípcio. Eu tinha razão no começo, mas a partir do momento que eu perco a paciência, gente, aí vira uma baderna. E aí, por mais que eu tivesse razão originalmente, eu fui perdendo a razão com o meu modo de agir. E a gente volta para dizer, não, mas olha, na verdade, eu queria, mas já perdeu. A gente sai do rumo. E o que acontece com frequência é que parece que você perdeu a sua oportunidade. Muitas vezes a gente chama isso de um desvio. Eu ia aqui, vou seguir a Deus, vou crescer, vou ser transformado, vou discipular alguém, vou começar um pequeno grupo, vou começar um ministério, vou ter minha vida transformada, vou tratar bem minha esposa, vou cuidar dos meus filhos, vou fazer tudo isso. Aí eu bato com a cara no poste. Faço uma grande burrada. A tendência da maioria de nós é jogar tudo para cima e falar, não tem jeito. Eu tento, que besteira. Não vai dar certo. Aí eu me acomodo com muito menos do que aquilo que Deus tem para mim. Foi exatamente isso que Moisés enfrentou. Ele se acomodou com muito menos. No entanto, quando ele entrou no desvio, deixou a rodovia principal, falou, eu nem vou mais para lá, fugiu. Eu imagino que passou pela cabeça dele de tristeza, de decepção, de abandono, meu Deus, eu só queria me aposentar, está na hora de eu ir embora para casa, chega. Ele se encontra com um homem que a gente conhece como Jetro, mas também tem outro nome aqui. No verso 18, o seu nome é Reuel. Reuel significa amigo de Deus. E não é interessante que Moisés sai do caminho, vai para o desvio e dá de cara com o amigo de Deus. Deus estava lá esperando Moisés no desvio. Porque eu desconfio que esse desvio não era um desvio. Desconfio que não era um desvio. Não só ele se encontra com uma influência espiritual, amigo de Deus, mas ele se encontra também numa nova comunidade. Eu não sei como é que era a comunidade no palácio. Não devia ser tão querida, porque ele mata um egípcio, o faraó descobre que quer matá-lo. Então era uma coisa meio tensa que existia ali. Ele chega nesse local, ele passa a morar com Reuel ou com Jetro, ele se casa com a filha dele, ele tem um filho, e ele diz, sou imigrante em terra estrangeira, mas eu encontrei um lar. Aqui eu vou viver, aqui eu cheguei. Eu não sei se acontece isso com você, eu queria voltar a essa ideia do Reuel,
desse encontro especial que Deus arruma. Quando você tenta se transformar e não consegue, e você desiste, a minha experiência é que, em geral, não é desvio, é o caminho certo. Tu voltou para o caminho certo. Tu estava no caminho errado. Porque o caminho de Deus, gente, não é assim, aos nossos olhos, reto. Aos nossos olhos, o caminho de Deus parece extremamente torto, parece confuso. Deus, mas era tão claro, era só sair daqui, chegar até lá, o que eu estou fazendo ali no canto? Deus, eu queria ser transformado, eu queria arrumar uma namorada, eu queria me casar, eu queria ter filhos, eu queria arrumar um namorado, eu queria um bom emprego. Deus é simples, deixa eu te explicar. Casa, tem um bom emprego, tem 2,7 filhos, porque essa é a média boa, tem uma casa, 2 carros, e vou servir a Deus. Legal? Não é difícil, Deus. Espera aí, quer que eu desenhe para o senhor? Vou desenhar, ó. É só seguir reto, e aí Deus me faz desviar. Quer dizer, Deus me faz não, eu é que não consigo. E eu vou fazer devocional, não faço devocional. Vou respeitar as autoridades, que autoridade o quê? Vou servir, não quero servir. Vou ser, não sou gentil. Prometo não gritar com os meus filhos. Não que alguma mãe aqui tenha esse problema, tá? Estou falando de outras pessoas. Prometo não gritar com os meus filhos. Estou eu gritando com meus filhos. Prometo gastar tempo em casa. Pá, eu chego em casa, eu quero desligar a cabeça. Então, em vez de um caminho reto, aos meus olhos, Deus me manda para os cantos e para o deserto. Mas lá Ele já plantou Reuel. Lá tem um amigo de Deus ali esperando. Pô, estava na hora, cara, ainda bem que tu chegou. Não, eu estou fugindo. Não está fugindo não. Você está chegando, eu sei. Pode chegar, é aqui mesmo. Chegou no lugar certo. E eu fico imaginando, eu sempre imagino coisa errada pelo jeito, mas eu fico imaginando se Moisés falasse, não quero nada contigo. Primeiro, chegasse lá, visse os pastores expulsando as filhas de Reuel e falasse, pá, eu já defendi o pessoal no passado, só me dei mal, né, perdi tudo que eu tinha, eu vou ficar bem quietinho aqui no canto, esperar essa festa acabar e vou eu pegar minha aguinha lá. Tenho nada a ver com isso, sou estrangeiro, não conheço os costumes, quem sabe essas gurias realmente ficam perturbando os coitadinhos dos pastores. Virem-se vocês, para que eu vou me esforçar? Mas Moisés tem esse senso de destino. Né? O que parecia desvio é o caminho certo para ele. Eu quero que vocês pensem comigo sobre a expressão quebrantamento. Quebrantamento não é ser quebrado. Quebrantamento é quando eu me rendo. Tem gente quebrada que não é quebrantada. Deus aperta, quebra, e o cara, quá comando-me, eu é que mando aqui. Eu vou conseguir. Não, porque eu vou dar a volta por cima. E Deus aperta e o cara desiste. Aí Deus manda ele para Reuel, o cara rejeita Reuel e fica sofrendo para o resto da vida. Quebrantamento é quando você sente a profunda necessidade que você tem de Deus. Quando você diz, eu não estou satisfeito com a vida espiritual que eu tenho, eu quero mais. Eu quero muito mais de Deus. Eu quero conhecer mais a Deus, eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero viver com Deus. Eu não estou satisfeito com o ambiente teoricamente religioso que a gente vive. Eu não estou satisfeito com uma vidinha nhenhenhen. Moral, legal, vai na igreja, não rouba, não mata, não fura. Eu quero mais de Deus. Isso é quebrantamento. E aqui, uma das coisas que eu quero destacar é essa ideia desse senso de destino. Senso de destino. Abram rapidamente comigo em Filipenses. Vamos olhar mais 2 passagens. Primeiro, Filipenses, capítulo 3, versos de 12 a 14.
Filipenses 3, 12, 13 e 14. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, o apóstolo Paulo falando, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Gente, nós fomos salvos para ter impacto. Nós não fomos salvos só para ir para o céu. Se fosse para isso, tu aceitava Jesus, ia embora, resolvido o problema, não tinha mais essa luta toda, não tinha essa dor de cabeça. Nós fomos salvos para ter um impacto por Jesus. E ele diz, eu luto para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. Eu, Daniel, fui alcançado para promover Jesus. Tu, Ademar, foi alcançado para promover Jesus. Cada um de nós foi alcançado para promover Jesus. Para que ele fosse conhecido, para que mais pessoas pudessem perceber. Gente, isso é um senso de destino que fez com que Moisés, chegando numa terra estrangeira, na beirada de um poço, com gente desconhecida, ele falasse, não vou permitir a injustiça. E ele estava no fundo do poço dele, tá? Ele estava lá para baixo, tinha perdido tudo, não tinha esperança. E por meio desse ato, meio duvidoso, meio confuso, ele foi lá, defendeu, provavelmente achando que isso aí não ia fazer a menor diferença, foi o desvio que o levou na direção do amigo de Deus, que foi influência na vida dele. Para mim é curioso, porque quando eu começo a agir em obediência a Deus, mesmo sem ter certeza se vai dar certo, mas eu vou agir, eu vou fazer o que é certo porque é certo, não porque vai dar certo, entende? Eu vou pedir perdão a alguém porque é certo pedir perdão, não porque ela vai me perdoar. Porque se eu parar para avaliar, será que... Briguei com o Elemar. Ainda não, né, Elemar? Nós somos vizinhos, mas não brigamos ainda, né? Mas vamos dizer que eu brigo com o Elemar aqui, eu falo, vou ter que pedir perdão para ele. Mas não é o caso, mas vamos dizer que o Elemar fosse um cara linha dura, radical, que não perdoa, e eu falasse, eu não vou pedir perdão para ele. Eu pedir perdão para ele vai ficar brigando comigo. Não adianta pedir perdão para ele. Todo mundo já pediu perdão para ele, não resolve. Eu começo, blá, 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 blá. E eu não faço o que é certo porque eu acho que não vai dar certo. Mas o dar certo está fora da minha mordomia. Não é minha responsabilidade. A minha responsabilidade é fazer o que é certo. Mas eu fui lá falar com ele, pedir perdão, ele me xingou mais ainda. Aí é entre ele e Deus. Eu vou fazer o que é certo porque é certo. Moisés fez isso e se encontrou com o amigo de Deus. Eu acho que a influência de Jetro, o Reuel, o Jetro, mesmo essa pessoa, teve grande impacto na vida dele. Quando nós falamos de reforma, transformação, eu tenho parado para pensar o que é que nos impede de partir para a transformação. O que nos segura só reformando, só botando uma mãozinha de tinta. Eu acredito que o que nos atrapalha de ter uma transformação verdadeira é uma palavra só, que é orgulho. Orgulho. Eu quero dizer, Deus, mas não sou totalmente de jogar fora também, né, Deus? Peraí, eu tenho algumas coisas boas. Olha, eu venho de uma família que meu pai era isso, minha mãe era aquilo. Todos os meus irmãos, nós todos, temos isso, isso e aquilo. E, na verdade, eu fiz as melhores faculdades. E eu sou muito trabalhador. E eu não falo muita mentira, de vez em quando, mas pouquinho, só mentira boa. E no final eu começo a enrolar e dizer, Deus, não precisa de uma mudança radical, tá? Uma reformazinha já deu. Agora, essa atitude bloqueia Deus de fazer a transformação que Ele quer. Porque transformação precisa passar por quebrantamento. Quebrantamento não é como na história da igreja, ao longo do tempo as pessoas faziam, pegar o chicote, se chicotear, isso é loucura, tá? Isso é outra coisa.
Quebrantamento é uma atitude de rendição diante de Deus. Aquele punho levantado para Deus se torna uma mão rendida para Deus e fala: Deus, eu preciso de Ti. Talvez até eu tenha algumas coisas boas na minha vida que o Senhor me deu, mas isso aqui, sem a Tua presença, só dá porcaria. Eu preciso da Tua presença na minha vida. Eu queria concluir com uma última passagem, Provérbios 3, versos 5 a 7. Provérbios 3, de 5 a 7. Essa é uma passagem bem conhecida. Infelizmente, muito mais conhecida do que praticada. Provérbios capítulo 3, versos 5 a 7. A gente lê assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Poderia continuar, mas vamos parar aqui. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Uma das frases mais famosas em filmes por aí é: siga o seu coração. O cara está confuso, será que eu caso ou compro uma bicicleta? Siga o seu coração. E o cara casa ou compra a bicicleta e dá tudo errado, porque não era para fazer nada disso. Siga o seu coração, gente, é uma tremenda burrice. Tá? Por quê? Porque o que a Bíblia diz aqui é o contrário. Confie no Senhor de todo o seu coração. Em vez de seguir teu coração, tem que pegar o coração, botar um cabresto nele e trazer ele diante de Deus. E entregar teu coração para Deus. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Por quê? Porque o nosso entendimento é torto. O nosso coração é enganoso. Quantas vezes eu tinha certeza de fazer a coisa que precisava fazer? Lá no fundo eu sabia que não, mas eu tinha certeza. E tinha bons argumentos, e eu me convencia, e era exatamente a coisa errada. Anos atrás, acho que eu devia ter uns 15, 16 anos, eu fiz um curso de mergulho. Nunca deu certo, porque eu tive um problema no ouvido e tal, mas eu lembro de uma aula em que o técnico de mergulho nos ensinou o que você fazer quando você tem, não era embolia, era alguma confusão que tinha por ficar muito tempo mergulhado. Ele falou que você tem que fazer o seguinte: você solta a bolha e segue a bolha. Eu falei, como assim? Não, porque você fica confuso e fica desorientado. E é um problema que dá que a pessoa acaba ficando tempo demais e acaba morrendo. E ele fica tão confuso, fica tão desorientado debaixo da água, que ele falou, para você ter certeza, você solta uma bolha. Se a bolha está indo para lá, não confia no seu senso de direção. Vai atrás da bolha, porque lá é em cima, tá? E você está virado de perna para lá. É meio loucura isso. Mas eu acho que é isso que ele está dizendo. Não confia no teu entendimento, porque teu entendimento é torto, querido. Não vai te levar para o lugar certo. Segue atrás daquilo que é certeza, o mover de Deus. Desconfia das suas próprias opiniões. Desconfia das suas certezas. Porque as suas certezas provavelmente estão erradas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Lembra que eu falei que para nós o caminho reto é por aqui, para Deus passa pelo desvio, vai até lá. Pois é, se você confiar em Deus, Ele vai te mostrar que na verdade isso aqui não é o teu caminho reto. Isso aqui é totalmente torto. Aqui é que é o caminho reto. Esse é o caminho certo. Moisés foge, faz do jeito dele, quebra a cabeça, quebra a cara, mas Deus vai ao encontro dele, põe ele diante do amigo de Deus, e a partir de agora Moisés vai começar um caminho de retorno.